Muito boa tarde a todos os irmãos reunidos lá em Durango, na Zona Norte, em Durango, com o reverendo Joel Álvares, Billy Joel Álvares e todos os ministros, irmãos e irmãs dos diversos lugares de lá. Também todos os irmãos que me enviaram saudações pelo reverendo Margarito, irmãos lá de Tizayuca, Poza Rica, São Francisco Hidalgo, de Silitla e todos os irmãos onde ele esteve por estes dias que passaram. São muito bem recebidos, todas essas saudações são muito bem recebidas e que Deus os abençoe grandiosamente. E também uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, irmãos e irmãs dos diversos países e aqueles que também estão reunidos no dia de hoje, quarta-feira, 8 de novembro deste ano de 2023. Nos fala no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 1 em diante, quando Jesus desceu do monte, muita gente seguia após ele, e eis aqui veio um leproso e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres ou quiseres, podes me limpar. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo sua lepra desapareceu. Então Jesus lhe falou: Olha, não digas isso para ninguém, senão vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou ou determinou para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, veio até ele um centurião rogando-lhe e lhe dizendo ou pedindo: Senhor, o meu criado está prostrado, jaz em casa, paralítico, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe curarei. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Apenas fala a palavra e o meu criado sarará ou ficará curado. Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E para um outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, o meu criado, faze isto, e ele o faz, e se fará. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse àqueles que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei tanta fé, encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. E aí ele escreve, desenhou uma estrela de Davi aí, e escreve na igreja noiva e o rapto. Mas os filhos do reino serão lançados às trevas de fora, e ali será o choro e o ranger de dentes. E ele escreve aí a grande tribulação. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito, tal como creste. E o seu criado foi curado, sarado naquela mesma hora. Podem assentar-se se estiverem em pé por uns minutos aqui, em torno da palavra de Deus, ao redor da palavra de Deus. Uma vez, na mensagem Quando o Amor Divino se Projeta, que foi pregado em 26 de janeiro de 57. Antes disso, ele tinha pregado Amor Divino no dia 26 de agosto de 56. E nas duas mensagens nos fala muita coisa importante. E em uma dessas coisas, nos dois ele conta ou relata a vez ou a ocasião em que ele passou um ancião, um velhinho mexicano na plataforma, passou adiante, ele era cego. E eu vou ler dos dois livros, o relato de um e também uma parte da outra mensagem do outro,
para ter aí um quadro claro daquilo que ele nos quis mostrar aí. Diz na mensagem, quando o amor divino se projeta, na página 13 diz: eu lembro de uma pequena hora depois disso, como uma hora, na plataforma veio um pobre ancião, um mexicano, um velhinho. Seus pés estavam enrugados, estava descalço, bigodes brancos no seu rosto, seu cabelo branco, e estava cego, era cego. E ele veio até mim, e eles vinham guiando ele. E eu olhei e pensei, se meu pai estivesse vivo, teria tido mais ou menos a mesma idade. E ele estava murmurando alguma coisa, e quando se aproximou de mim, tirou um jogo desses rosários de terços, e um deles disse para ele, o irmão Espinosa, ele queria saber onde eu estava, perguntando. E aí começou a palpar o meu rosto, ou seja, começou a tocar no irmão Branham, na sua cara ou na sua face, para ver onde ele estava e palpá-lo. E eu fiquei quietinho. E suas velhas mãos trêmulas, seus grandes sulcos, ou marcas na sua face, as lágrimas iam se abrindo e passando pelos sulcos da sua face. E eu pensei, esse é o paizinho de alguém, esse é o filho de alguma mãe. E ele começou com seu terço, e eu disse, não é necessário isso, papai. Ele trata ele como se fosse o seu pai. E ele começou a chorar e procurou o meu rosto, tateando, ou seja, como um cego, e a pessoa cega vai tateando com as mãos, e são pessoas que têm essa habilidade que mesmo que eles não vejam, pois eles aprendem, se desenvolvem outras habilidades deles. E certamente ele estava aí formando na sua mente como era a imagem do rosto do irmão Branham. Estava formando aí, pensando no rosto onde estava o Espírito Santo obrando, operando. Não podia vê-lo, não podia ver, mas eu podia tatear, palpar. E buscou o meu rosto, e o palpou, tateou, começou a se ajoelhar. Vejam, depois que o palpou, começou a se ajoelhar. Eu voltei a levantá-lo, não ia deixar que ele fizesse isso. Eu voltei a levantá-lo e pensei, olha, não faças isso. Não faz isso. Vejam, amigos, se vocês não entram em companheirismo, se algo em vocês não clama um pelo outro, não tem esse clamor, se algo não projeta um amor, vocês sabem, as pessoas não é tão tola ou boba, pois elas entendem se a pessoa está fingindo ou não. Eles entendem isso. A vida selvagem entende isso. De modo que você tem que entrar nesse companheirismo. Ou seja, a pessoa sabe quando há sinceridade de amor e quando é hipocrisia. E à medida que o ancião permanecia aí, eu olhei para ele e meu coração começou a palpitar fortemente, bater bem forte, e pensei, pobre ancião, a natureza foi tão cruel contigo. Provavelmente nunca te sentastes para comer uma comida gostosa, decente em toda a tua vida. Provavelmente nunca tivestes uma vestimenta para te vestir em toda a tua vida, uma vestimenta boa. E eu coloquei o pé do lado do seu pé sujo e iria tirar os meus sapatos e colocar nele calçados, os seus pés cheios de pó, enrugados, mas eu percebi que não caberia nele. Não era o número do irmão Branham, o tamanho do pé do irmão Branham, com seus ombros muito mais largos do que o meu, e tampouco o meu paletó caberia nele, de modo que eu chorei. Vejam. Lembrem-se de que quando Jesus, diante do túmulo de Lázaro, diz que Jesus chorou. Vejam.
Pensei, e depois de tudo isso, tu estás sentado num mundo de escuridão, tu te encontras. Ou seja, que depois de tudo isso que ele estava vendo aí para se completar, também ele era cego para completar. Não podes ver para onde vais ou andas. Tudo isso o irmão Branham está pensando. Nunca tivestes uma boa vestimenta ou roupa, nunca dormistes numa boa cama, nunca comestes um bom prato de comida e talvez nunca tivestes um bom par de sapato na tua vida e agora estás em escuridão. Que cruel pode ser o diabo. Nesse instante, estava se projetando amor para o ancião. Nesse então, e enquanto punha meus braços em torno dele, eu abraçava com meu peito, sem estar esperando uma visão, apenas mantendo-o no meu peito, e eu disse: ó Pai Deus, tem misericórdia deste pobre homem cego. É o paizinho de alguém. Agora vejam como no tempo onde Jesus teve também compaixão por aquelas almas, e isso no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e afastado. E quando o povo ouviu, sabendo o povo, seguiu a pé até desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve íntima compaixão por eles e curou os que dentre deles estavam enfermos ou doentes. Vejam, houve amor expressado por Jesus por essas pessoas, amor expresso de Jesus, e os curou. E assim também, essa grande multidão, que são virgens, as virgens fátuas, vejam, são virgens. Também, o Filho do Homem terá misericórdia delas. E aí nos mostra, vamos procurar esta escritura. Está em Mateus e também em Marcos. Vamos ir até São Mateus, capítulo 9. No versículo 36. 35 em diante, do Evangelho segundo São Mateus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino. E aí ele escreve Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias ou dolências entre o povo, e vendo, ou ao ver as multidões, teve compaixão por elas, porque estavam desamparadas e dispersas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Agora vejam que não tem o Espírito Santo, não tem a guiança de Deus. Essas pessoas, as quais na terceira etapa, esse grupo também será comovido pelo Senhor, e Ele terá compaixão por eles. Em São Marcos também nos fala, no capítulo 6, desta parte aqui, versículo 32, e foram sozinhos em um barco para um lugar deserto. E muitos os viram e o reconheceram. E muitos foram até lá a pé desde as cidades e chegaram antes deles e se juntaram com ele, ou seja,
seguiram-no na dianteira e chegaram até lá onde estava Jesus. E Jesus saiu e viu uma grande multidão e teve compaixão por eles, porque eram ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vejam que nesta parte onde a terceira etapa diz o irmão Branham, que é para a noiva, que é para as fátuas, que é para os perdidos e para os 144 mil, a parte das fátuas vem ser esse ensinamento para eles, para a parte das fátuas, como uma mensagem de ensinamento para que eles possam passar as fátuas pela grande tribulação, para que deem as suas vidas na grande tribulação. Eles serão dadas vestimentas brancas para eles, para esse grupo, porque ele teria compaixão por eles e os curaria, ou seja, lhes daria vida eterna. Agora vejam aqui o que aconteceu com esta pessoa, este ancião. Continua dizendo na página 14, já tinha passado para a página 14. Onde diz, ó Pai Deus, tem misericórdia deste pobre homem cego. É o paizinho de alguém. E eu escutei ele gritando, glória a Deus. Ele se distanciou de mim, deu um salto. Ele apertou os seus olhos, caiu no chão. E ele me beijou a mão e estava gritando, glória a Deus, que significa glória a Deus. E atravessou a plataforma, vendo tão bem, tão direito como qualquer um na audiência. O que era? Projetando o amor divino. Como resultado disso, a graça soberana tomou seu lugar ou veio. O amor divino só pode ir tão longe, mas quando ele se mantém fiel até o fim, até o final, a graça soberana toma o lugar ou vem, chega e produz aquilo que o amor não pode realizar. Agora vejam como, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, abriria os olhos de uns e fecharia os olhos de outros. Isso está no livro de Citações. Na página 151, parágrafo 1345, diz, e a glória de Deus estava lá dentro, até que eles não poderiam ver como ministrava, amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será a sua vida no meio da noite. Assim como foi para eles, eles nem sequer haverão ir embora a partir. A glória de Deus, ele escreve, a glória de Deus, quando ele vem ou vier, fechará os olhos de cada teólogo, ou de todo teólogo. E também tem outro lugar onde ele nos diz, na 125, o parágrafo 11, 13 de Citações, a igreja gentia também foi cegada do véu depois que foi arrancado e mostrado para Deus o véu eclesiástico, como velando a palavra em um ser humano outra vez ou novamente. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel o teria crido, mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrar a sua palavra. Nos últimos dias tem que ser a mesma coisa novamente, de novo. Vê o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és um homem te fazendo Deus. Isso era para que eles o matassem hoje, porque a mensagem veio por homem e não por anjos. Reticências. Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra.
Ele disse que não mudaria, não mudava. Vê, notem, prometeu. E os gentios são tão cegados hoje, tal como Israel era ou foi. Por causa de quê? Por causa do véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Perceba como cada um foi cegado. A um cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. E escreve aí, fechará a um e fechará de outros a vinda de Cristo. E diz, pelo véu, dois pontos, cegará a uns e abrirá os olhos de outros. E vejam como aqui a este homem, o irmão Branham aqui nos está narrando, contando e também na mensagem Amor Divino, que foi a que eu falei dela no princípio, que eu tinha falado algo dela sobre esta ocasião, desta vez, Amor Divino, 26 de agosto de 1956, na página 9, essa partezinha aí, no final já diz, até que eu pensei desta forma, desse jeito. Talvez ele não teve uma comida decente na sua vida, talvez nunca se sentou na mesa na sua vida e mesmo assim, em cima de tudo isso, caminhando em escuridão. Então algo veio no meu coração. Deus tem misericórdia. Ele é um homem. Ele é um irmão. Então, quando uma pessoa sente isso ou sente assim, tem algo que unge. Tem algo que unge, há algo que unge. Quando a pessoa projeta esse amor, e é amor divino, lembre-se que a vitória, neste tempo final, é a grande vitória no amor divino, o qual ele escreveu aí, amor divino, no quartinho de madeira. Porque é aí onde se realizará a grande vitória no amor divino. É na era da pedra angular e dispensação do reino, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, onde se chegará nessa etapa que se obterá essa grande vitória no amor divino, onde Deus estará ungindo a uma igreja, a igreja noiva, as virgens prudentes, e lhes dará a cura total. Estará dando-lhe o corpo eterno e glorificado através ou por meio dessa manifestação que Deus está operando no meio da sua igreja e culminará, concluirá com a grande vitória no amor divino. E isso, quando o irmão Branham foi até lá, ele viu muitas coisas que ele teve que guardar, porque o anjo lhe falou, disto não dirás nada para ninguém, como também houve coisas que ele lá ou aí me advertiu, me avisou e me disse, disto não vais dizer nada, não vais falar nada disto. E eu tenho guardado isso no meu coração e tudo isso será aberto já quando estejamos transformados, e aí vocês vão conhecer tudo isso que aconteceu nessa noite e tudo o que estaria se fazendo, esse ministério estaria fazendo para esse tempo já da culminação ou finalização da obra de Deus, antes de se realizar a ressurreição e a transformação. E sempre tenho dito e direi e pedirei que ministros e irmãos estejam preparados para que também tenham essa palavra criadora e possam falar a palavra e as coisas aconteçam, porque esse grupo que vai colocar a palavra bem, vai colocar a palavra direito, será o grupo que será transformado. Sob a direção desses ministérios de Moisés e Elias, porque vejam, é o tempo onde
Quando o centurião lá, qual foi a escritura que nós tínhamos lido, lemos, que ele disse para Jesus, tu não tens que ir, apenas, ou só fala a palavra. Vejam, na página 117 do livro de citações, nos fala, parágrafo 10, 38, diz: eu o tempo todo tenho tentado distanciá-los dessas tradições, das imposições de mãos, tal como os judeus faziam. Jairo disse, vem e põe as tuas mãos sobre minha filha para que ela viva. O romano disse, apenas fala a palavra, só fala a palavra. Esse foi o modo de crer do gentio. E ele escreve aí, a imposição de mãos é igual uma tradição judia ou judaica. E embaixo ele escreve, só fala a palavra. E em uma anotação que ele escreveu atrás, se referindo a essa página aí, fazendo referência a essa página aí, ele diz, a imposição de mãos é igual. É uma tradição judia ou judaica. Para os gentios é fala, dize a palavra. E olhem na página 26 do livro de citações também nos fala, no parágrafo 219, como vocês sabem, o meu ministério está mudando. Vejam que ele dizia aqui, o ministério dele iria mudar. Por várias vezes lemos essas porções, várias vezes onde já não haveria limitações ou limites, e isso seria a terceira etapa. E continua dizendo, que gloriosa mudança, todos vocês se lembram das palavras que estiveram ressoando, e cada vez que isso acontece, algo acontece, toda vez que isso passa, e quando eu entro para falar disso, veio até mim, fala para esta montanha, porque foi assim? Foi fé, qualquer coisa é por fé, ou toda coisa é por fé. E ele escreve aí, fala a essa montanha. E tem um outro lugar também. Na 11, vamos ir para a 111. Parágrafo 974 diz, se disseres a este monte, passa-te daqui para lá, e não duvidares no vosso coração, antes, bem melhor creres no que tendes pedido, isso acontecerá. Então podereis ter o que desejares. E isso é você na palavra. Agora, isto não é leite desnatado, senão carne fresca, de morno. Isso identifica você. Eu sei que provavelmente eles passará por cima, porque não podem ancorar-se, mas a fé genuína e verdadeira capta isso na hora, no ato. Ali está a fé perfeita. Não houve nenhuma visão, somente falar a palavra. Eu não vi estes esquilos antes. Ele apenas me fez lembrar dessa escritura e o seu significado. E escreve a fé perfeita e desenha uma estrela de Davi. E disse, fala e não duvides. Desenha outra estrela de Davi aí. Porque o que tu digas, isso acontecerá. Então eu aceitei a Deus na sua própria palavra e desenhou outra estrela de Davi. Agora, irmão, aceite a Deus na sua própria palavra de promessa ou da promessa. E lembre-se dessa escritura de São Marcos capítulo 11. Apenas fala, apenas diz a palavra, crê. E o que fales, isso acontecerá conforme a perfeita vontade de Deus. Não falar por falar, não pedir por pedir. E ali estiveram, ou seja, ali estiveram os esquilos, correto? Apareceram. Ó amigo, e como seu pastor, lhes digo que isso foi tão poderoso como quando José parou o sol.
E aí ele escreve, Josué parou o sol, pois nesse caso o sol já estava lá e todos os elementos estavam se movendo na sua órbita e ele parou todo esse movimento, mas neste caso Deus colocou algo aí que previamente não estava. Ele criou. E em cima ele escreve, fala para este monte. Fala, ou dize a este monte, também escreve esquilos. Esquilos é igual a palavra materializada cumprida, a mensagem do reino. Agora vejam o que aqui continua dizendo na mensagem o amor divino, agora falando dessa parte do poder da palavra falada, de colocar certa palavra com esse grupo, como diz aí o irmão Branham no livro dos selos, quando esse grupo diz, vamos ler isso por um momento, a página 254, onde nos diz... À noite nós vimos, agora, à noite vimos que ele vinha com a sua grande espada para matar, e também vimos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará, de 2 gumes. Espere você até que estes 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo que na verdade pode pegar a palavra de Deus e colocá-la bem, colocá-la direito, então cortará e partirá. Poderão fechar os céus, poderão fazer isto e poderão fazer aquilo ou que eles queiram fazer. Apocalipse 11 e 19. E ele escreve aí Moisés e Elias com os escolhidos. Esse grupo é o que Deus está preparando neste tempo final, esse grupo para que tenham esse poder e essa autoridade também neles. Agora vejam como tudo isso que foi mostrado nessa visão para o reverendo William Branham nos mostra que nessa visão que ele viu estava ali ou lá, estava operando esse ministério, a coluna de fogo através desse ministério, e não havia limitações no que estava acontecendo ou podia acontecer nesse momento, nesse tempo, dessa manifestação. Ou seja, que ele foi transportado ou transposto a um desses dias. Não sabemos quantos dias antes já estava tudo isso, estava sendo manifestado e quantos dias depois iria estar também. E quando ele diz aí, que o anjo lhe disse, tu te lembras do nome que tu procuravas, que tu buscavas quando tu sonhastes a respeito dele? Agora aí tem um grande mistério aí, e do qual o vencedor, esse servo fiel e prudente, o reservará isso, como é que tudo está envolvido aí, está envolvido com um nome aí, porque vejam, se ele estava procurando um nome que ele procurava, pois, ora, se tivesse sido o nome que ele tinha, pois não era algo que ele estava buscando, que ele estaria buscando. Vê que tem um mistério aí, muito grande ou grandioso para esse ministério estar operando, trabalhando tudo isso tal como esteve realizando, levando a cabo através dessa visão que o anjo lhe mostrou, ou Deus o transportou lá e o anjo lhe mostrava todas essas coisas. A visão que o anjo lhe mostrou. Ou seja, que tudo tem que ver ou haver com o nome e com toda essa manifestação de Deus no meio da igreja, operando essas grandes maravilhas. Agora vejam aqui, continua dizendo, na mensagem Amor Divino, diz, em uns momentos, porque ele tinha dito ou falado aí, estou lendo o mesmo incidente, o mesmo acontecimento, mas noutra mensagem. Então, quando a pessoa sente isso, tem algo que unge. Aí foi onde nós paramos. Tem algo que unge, uma criação que se move e se projeta para essa pessoa, em direção a essa pessoa. E em uns momentos ouvi gritar
algo sobre o meu ombro. Ele gritava, eu posso ver, eu posso ver. O que foi isso? Amor divino. Tinha-se projetado a compaixão pelo Espírito Santo sobre este homem, ou com este homem. E por isso, no fim do caminho, onde ele já não se podia fazer nada ou coisa alguma, e o amor tinha tomado o seu lugar, e o amor encontrou amor. Então, a graça soberana começou a obrar, a operar. E Deus, pela graça soberana, lhe restaurou os olhos ou a visão do homem. Olhem que formoso isso. Essa parte aí, o amor encontrou amor. Isso é o que será manifestado em toda a sua plenitude, onde se chegará a grande vitória no amor divino. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder enviar estas palavras de saudação a todos vocês lá reunidos e a todos aqueles que estarão escutando estas palavras nesta ocasião ou momento, as quais eu estive falando sob o tema só fala a palavra. Esse foi o tema desta ocasião. Só fala a palavra. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.